Antes você conseguia sentar de pernas cruzadas numa boa, mas hoje em dia isso já não é tão fácil. Mas não pense que isso é por causa da sua idade. Não é por isso. Isso acontece por causa da sua mobilidade do quadril. Com esses 3 exercícios, você pode reabrir o quadril e sentar de pernas cruzadas com conforto. Comece junto e sinta a diferença depois. Hoje o André está aqui novamente, vai mostrar o exercício e eu vou orientar você. E já faz 10 anos que gravei os primeiros vídeos com ele. Dá uma olhada no YouTube, talvez você encontre. Para esse exercício, é melhor ficar na frente de uma cadeira, de um parapeito de janela ou de uma mesa, para que você possa se apoiar um pouco. E então, você vai dando pequenos passos alternados. Pé, ponta, calcanhar e assim por diante, cada vez mais para fora, até perceber que começa a puxar bastante. E então o exercício começa. E você vai alongando cada vez mais. Você sente o alongamento aqui na parte interna superior das coxas. E muito, muito importante, você talvez perceba que seu corpo quer inclinar para frente. Ele faz isso para evitar o alongamento, por isso mantenha-se bem reto, bem ereto. E assim que você perceber que dá para ir um pouco mais, afaste um dos pés um pouco mais para o lado, porque aí não há tanta diferença. Vá só com um pé, ponta, calcanhar, e depois com o outro pé e vá sempre distribuindo direitinho. E você também não precisa descer tanto quanto o André. Isso depende unicamente do seu nível de alongamento. E se você alongar aqui e já sentir um bom alongamento, que ainda seja suportável, então está totalmente certo. Cada um alonga no seu próprio ângulo. E agora vamos adicionar um pouco de treino de força. Ou seja, você pressiona os pés contra o chão como se quisesse juntar os pés. Relaxa novamente e dá um passo lateral com um dos pés. E então, de novo, você pressiona os pés para dentro. Puxe de verdade, puxe com força mesmo. Relaxe novamente e dê mais um passo para fora com um dos pés. E nós vamos alongar tudo aquilo que ficou encurtado por ficar muito tempo sentado, tudo que está desequilibrado, vamos alongar de novo, agora para a sua posição de lótus. E de novo, você pressiona os 2 pés como se quisessem se juntar, relaxa novamente e dá mais um passo para fora com um dos pés. E então você volta devagar. Não rápido, mas com passos alternados, com pequenos passos alternados. Quanto menores eles forem, melhor. Porque esse é um exercício maravilhoso para todos os grupos musculares aqui, até você ficar de pé novamente. Exercício 2, fique de 4. Sim, pode ficar de 4 no tapete. E agora leve o seu quadril o mais para trás possível. Pode ser que só consiga ir até aqui. Então você fica aqui e pratica assim, ou talvez consiga ir um pouco mais até aqui. Então você praticaria aqui. Ou se precisar apoiar, você apoia. Fase número 1. Agora começa o exercício. E fase número 2. Você inclina o tronco para baixo e se deita o mais próximo possível das coxas. Talvez pare aqui, talvez vá além, ou você consiga deitar por completo. Não importa onde você conseguir chegar, é ali que você fica. E durante o exercício, se você ainda não estiver com o quadril nos calcanhares, tente descer mais. E se você ainda não estiver apoiando no seu quadril, tente ir mais em direção às coxas com o tronco. E então você respira e deixa tudo se ajustar. E confira novamente. Você já está com o quadril lá embaixo? Sim, então, se você ainda está só aqui, tente ir um pouco mais além. Já está com o tronco lá embaixo? Se ainda não, desça mais um pouco. E o objetivo final é, por assim dizer, que os glúteos toquem o chão e que você apoie o tronco nas coxas. No final, se possível, leve os braços para trás. E então você pode controlar com a cabeça o quanto ainda quer descer. Agora vamos usar o treino de força aqui. Ou seja, você empurra o chão com os pés, mas mantém o corpo todo imóvel. E você pressiona a cabeça contra o chão.
Sim, pés e cabeça pressionam o chão. Bem firme. Você relaxa e entra mais, se ainda houver um pouco de espaço para se mover. E novamente, pés e cabeça pressionam contra o chão. E você relaxa e entra mais aí. E sobe devagar de novo. Senta aí e faz tudo de uma vez, com os pés para frente. Agora vamos para a posição inicial de um Schneider Sitz, ou seja, cruza um pouco os pés. Sim, mas Schneider Sitz é cruzado, é cruzado. Talvez você consiga chegar até aqui. Se você conseguir chegar até lá, então coloque as mãos nos joelhos e vá puxando-se pelos joelhos cada vez mais para frente, de modo que você vá cedendo cada vez mais na parte inferior das costas. E pratique aqui. Se já conseguir ir mais, então vá mais para trás. E agora vá para frente. Você vai perceber. Quanto mais você recuar com as pernas, mais difícil fica se inclinar para frente. E quando você estiver totalmente na posição de lótus, com as pernas assim, aí fica ainda mais difícil. Então escolha a posição em que você vai fazer isso. Depois, coloque as mãos nos joelhos e traga o corpo cada vez mais para frente. Ou, quando você já estiver suficientemente à frente, não importa a posição das pernas, você vai deslizando cada vez mais as mãos pelo chão e se puxando para frente. Entre na sua posição, permaneça nela e então vá levando o tronco cada vez mais para frente. E quando você tiver feito isso por alguns dias, aí você pode levar as pernas mais para trás, mais na direção da posição de lótus, e novamente ir puxando o tronco cada vez mais para frente. Respire fundo. Certifique-se de que você ainda consegue suportar bem. E agora vamos incluir também aqui o treino de força. Isso significa que você vai pressionar os pés contra o chão o mais forte que puder. Pressione os pés contra o chão. Relaxe e continue alongando. E de novo, pressione os pés contra o chão. Pressione bem forte e relaxe e continue alongando. E de novo, pressione os pés com força contra o chão. Pressione bem forte, relaxe e continue alongando. E então você sai devagar e vai direto para a posição de lótus, sentando-se confortavelmente. Compare como está agora e antes.